Como vimos nas últimas aulas, o computador é um sistema digital que opera em seu nível básico com operações em bits. Na aula de hoje, vamos conhecer os conceitos básicos de lógica digital, por meio de noções de álgebra booleana e de portas lógicas. O computador utiliza conceitos da álgebra booleana para representar e realizar o processamento de dados. Ao invés de valores da lógica matemática, verdadeiro ou falso, o computador emprega bits, sendo 1 o valor igual a verdadeiro e 0 o valor igual a falso. As proposições da lógica tradicional são substituídas por variáveis. No exemplo, a variável C representa a proposição está chovendo, e a variável P representa a proposição que indica chuva. Os operadores lógicos são substituídos por símbolos. Por meio da álgebra booleana, conseguimos representar uma relação lógica das entradas, onde a proposição levar guarda-chuva será verdadeira se estiver chovendo ou existe previsão de chuva e iremos a pé, ou seja, não usaremos o carro. Esses mesmos conceitos da álgebra booleana podem ser empregados em bits de forma a construir relações básicas que servem para criar componentes maiores. Por exemplo, um computador pode realizar a soma de valores decompondo o problema em relações básicas entre bits. É importante notar que as operações simples podem ser realizadas também sobre lotes de bits, que chamamos de palavras. O processamento em nível de bits ocorre por meio de células, que executam operações matemáticas, resultando como saída o valor igual a 0 ou igual a 1. Na figura, temos a representação de uma célula básica, que tem 3 entradas, A, B e C, e uma saída, que é a função dessas entradas. O tipo de circuito mais simples é o combinacional, no qual a saída é função, depende apenas das entradas. No momento, abordaremos apenas os circuitos combinacionais. O comportamento da célula ou do circuito é comumente descrito por meio de uma tabela verdade. A tabela verdade apresenta todas as combinações possíveis de entrada e as saídas. Para n variáveis de entrada, temos 2 elevado a n possibilidades. A tabela verdade é uma forma de representação muito empregada para os circuitos combinacionais, nos quais a saída depende única e exclusivamente das entradas. A função de saída é representada pela operação ou entre todos os termos que produzem como saída o valor igual a 1. Essa forma de representação é a mais comum, que é chamada a representação de soma dos produtos. Note que as variáveis de entrada são representadas por letras. Em cada termo da expressão final, temos a representação da variável em sua forma complementar, caso o seu valor seja igual a 0, ou na forma normal, quando o seu valor é igual a 1 na tabela verdade. Como exemplo, notem o último termo, A, B e C, igual a 1, que foi obtido a partir da linha na qual todas as variáveis de entrada têm o seu valor na forma normal, igual a 1. Agora que sabemos como usar variáveis binárias para representar informações, vamos explorar os sistemas digitais que executam operações sobre essas variáveis. Portas lógicas são circuitos digitais simples, que possuem uma ou mais entradas digitais e produzem uma saída binária. As portas lógicas são desenhadas com um símbolo que mostra a entrada, ou entradas, e a saída. As entradas são normalmente desenhadas do lado esquerdo, ou superior, e as saídas do lado direito ou inferior. Os projetistas digitais normalmente usam letras perto do início do alfabeto para as entradas e a letra mais ao fim do alfabeto, por exemplo, X, para a representação da saída da porta. A relação entre as entradas e a saída pode ser descrita por uma tabela de verdade ou uma equação booleana.
Notem que a tabela verdade lista as entradas à esquerda e a saída correspondente à direita. As tabelas possuem uma linha para cada combinação possível das entradas. Uma equação booleana vai ser a representação matemática utilizando essas variáveis binárias. Quando temos o comportamento do circuito ou da célula descrito por meio de uma tabela verdade ou de uma equação booleana, podemos representar então o circuito por meio de portas lógicas. No exemplo a seguir, temos a expressão lógica S igual a e B, ou C negado, ou C e D negado, sendo representado por meio de portas lógicas. Em nosso circuito, começamos da esquerda para a direita, listando as entradas. Para cada entrada, desenhamos um círculo preenchido e iniciamos, então, o desenho do circuito considerando a equação lógica e suas relações de prioridade. Inicialmente, desenhamos a porta AND para a operação A e B. Após, a porta inversora para a operação NOT C. Na sequência, a porta NAND para a operação C e D negado. Tais resultados das portas são interligados por meio da última porta OR, que liga então o resultado até a saída S. Vamos então ver um exemplo de projeto de circuito combinacional com o uso de álgebra booleana, tabela verdade e portas lógicas. Considere o nosso exemplo da função maioria para 3 variáveis de entrada. A função maioria retorna o valor igual a 1 quando a maioria das entradas tiver o seu valor igual a 1. Uma situação prática da vida real seria um candidato que realiza uma apresentação e há 3 jurados. Cada jurado A, B e C registra o seu voto no circuito. O candidato será aceito quando a maioria dos jurados votar a favor, com o valor igual a 1 para o candidato. A tabela verdade a seguir elenca todas as possibilidades. Notem que a tabela verdade indica que a saída é igual a 1 em apenas 4 situações, nas quais obtemos os termos para a expressão final. Após derivarmos os termos a partir da tabela verdade, podemos especificar o circuito por meio de portas lógicas. Iniciamos o nosso desenho providenciando as linhas para as entradas, tanto na forma normal como na forma complementar, que são as variáveis negadas. A partir dessas linhas, fazemos as ligações, que são indicadas por círculos preenchidos nas linhas, que são os nossos fios. Para cada termo, temos uma porta AND com 3 entradas. As entradas para cada termo são as variáveis A, B e C, na forma normal ou complementar, dependendo do termo derivado da tabela verdade. Por fim, os resultados parciais são ligados nas entradas da porta OR. A saída da porta OR é a função maioria, indicada pela letra M. Em nosso exemplo, não realizamos a simplificação da expressão lógica. A simplificação permite reduzir a quantidade de portas lógicas e de entradas no circuito, gerando economia no circuito final. A simplificação poderia ser realizada, por exemplo, por meio de propriedades e teoremas da álgebra booleana, ou também mapas de Carnot. As operações de um computador são realizadas por meio da álgebra booleana. No projeto de um circuito digital, as operações básicas são representadas por meio de expressões da álgebra booleana e de tabelas verdade. Portas lógicas representam componentes básicos de sistemas eletrônicos digitais e permitem especificar o comportamento do circuito de forma gráfica. Portas lógicas representam um conceito que permite que a álgebra booleana seja implementada fisicamente em sistemas eletrônicos digitais. Nesta aula, conhecemos conceitos da álgebra booleana e de sistemas de lógica digital
por meio do estudo das portas lógicas. Portas lógicas permitem representação de circuitos digitais. Na próxima aula, avançaremos no estudo de lógica digital e vamos investigar, por meio de um exemplo, como é realizado o projeto clássico de circuitos lógicos combinacionais. Até lá!